Olá, começa agora mais uma edição do AgroMais Entrevista, que traz um papo detalhado sobre o agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. O setor citrícola, peça-chave na nossa balança comercial, tem encarado um verdadeiro turbilhão de desafios este ano. Viveram um período de tarifaço, enfrentaram uma queda acentuada nos preços internacionais e agora começam a vislumbrar um respiro com as recentes isenções tarifárias dos Estados Unidos sobre o suco e parte dos subprodutos da laranja. Para fazer um balanço deste ano marcado por grandes desafios e entender o real impacto dessas movimentações, desde a pressão do mercado europeu até a nova ordem executiva americana, nós recebemos hoje aqui no estúdio Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus BR. Ibiapaba, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos descascar essa laranja. Ô, Ibiapaba, a primeira coisa que eu quero saber, como é que foi, a gente falando desse balanço, como é que foi para o setor, receber essa notícia da isenção tarifária novamente? Como é que foi para o setor? O que isso representa? Bem, acho que foi um momento de grande alívio. Desde as primeiras tarifas, o setor ele já esteve na lista de isenção da tarifa de 40%, mas estávamos ainda na tarifa de 10%. E aí isso é um detalhe, Bruno, que a gente precisa jogar a luz sobre ele, porque o suco de laranja ele já era um produto tarifado para entrar no mercado americano. A gente tem que lembrar que durante décadas a produção brasileira foi vista com muita desconfiança pelos produtores da Flórida que entendiam o produto brasileiro, o suco de laranja brasileiro, como um desafio, como um competidor que é capaz de ameaçar o mercado dele. Então, muitas e muitas décadas atrás, foram estabelecidas algumas tarifas de entrada e a parte do quinhão que nos cabe é uma tarifa de $415 por tonelada, que historicamente ela oscila ali entre 20% e 25% ad valorem do preço do suco. Então, a gente tinha esta taxa mais 10% ad valorem. Então, realmente, ficou um produto assim, extremamente sobretaxado, apesar de estar fora do tarifaço mesmo de 40%. Qual que era o problema disso? Porque quando a gente olhava para outros competidores brasileiros, como por exemplo o México e alguns países ali da América Central, eles estavam isentos de tarifa. Então, o mercado é uma coisa que mesmo o Brasil, que ele é bastante competitivo, tem volume nesse mercado, você não pode correr o risco de ficar de fora. Isso seria muito ruim para toda a cadeia aqui. Então, a gente recebeu essas notícias, tanto de ficar de fora dos 40%, quanto agora o fim da taxação de 10%, com muito, mas muito alívio mesmo. Qual é hoje, qual representa aí o tamanho do mercado que o Brasil ocupa do suco de laranja no mercado americano? Bem, o Brasil é importantíssimo no mercado americano. Vamos falar de números. O Brasil ele é responsável por 72% das importações de suco de laranja nos Estados Unidos. Ou seja, de todo suco de laranja que os americanos importam, 72% vem do Brasil. Quando a gente fala do consumo interno, e aí a gente tem que colocar neste consumo interno o que é produzido na Flórida, o Brasil ele é responsável por 56% do consumo americano. Então, quando o nosso telespectador vai passear nos Estados Unidos ou vai a trabalho, vai no hotel, vai na Disney, vai em qualquer lugar e tomou um copinho de suco de laranja, certamente ali tem mais de metade de suco de laranja brasileiro. Então, o Brasil ele é muito importante para o mercado americano, assim como o mercado americano também é muito importante para o Brasil. Dentro dessa competitividade que você trouxe, dos países da América Central, que mesmo que fosse uma pequena taxa, isso impactou e muito o valor do nosso suco de laranja para o mercado americano. Em valores, a gente tivemos perdas financeiras. Como é que ficou essa questão nesse período que a gente estava com a taxa, mesmo que com essa taxa mínima? É difícil a gente calcular pelo seguinte, a gente teve poucos meses de exportação com a tarifa e num período com preços em queda. Então, a gente tem uma parte da perda que aconteceu nesses meses que ela é decorrente da queda de volume exportado por conta de queda de consumo e você tem ali uma parte que é a tarifa, a tarifa em si. Obviamente, a Citrus BR como uma
associação setorial, a gente não tem acesso ao que fazem as empresas, como é que é a negociação das empresas com seus respectivos clientes, né? Ou seja, para que lado do oceano ficou o pagamento da tarifa? Vamos colocar assim, embora, claro, toda tarifa ela é paga no destino pelo importador. Então, no final das contas, o que importa é que a retirada dessa tarifa, ela amplia espaço para queda de preço. E o suco de laranja, Bruno, é um produto extremamente elástico. O que a gente quer dizer com isso? Os dados mostram para a gente que para cada ponto percentual que você tem de aumento no preço na gôndola do supermercado, você tem 1 ponto percentual de queda no volume. E isso também é vice-versa, né? Então, se você diminui o preço, você tem um aumento no consumo. Não tão rápido quanto que você perde, mas pelo menos é um bom indicador de que a gente pode recuperar um pouco do volume perdido nesse período. É porque a gente acaba, dentro dessa perspectiva, a gente acaba perdendo um pouco de espaço de mercado se a gente permanecesse com a tarifa, mesmo que mínima, mesmo a gente tendo um mercado grande nos Estados Unidos, a gente também tem outros países que competem com o nosso suco de laranja, talvez não conseguem enviar o volume que o Brasil envia, mas a gente acaba saindo em desvantagem por conta, mesmo essa tarifa mínima, a gente acaba perdendo um pouquinho de espaço no mercado. Não tenha dúvida. E mais do que isso, a conjuntura ela foi extremamente complicada, porque, note, a safra 25-26, 24-25 que encerrou agora, foi uma das piores safras de todos os tempos. Então, o volume produzido de suco ele foi mínimo. Então, o que acontece? Se você não tem produção de fruta, você não tem produção de suco. E aí você já começa a perder espaço de exposição em gôndola, justamente por conta da pouca produção. Aí, junto com isso, porque teve uma pouca produção, uma produção menor, bem menor, diga-se, a gente tem o quê? Aumento de preço. E aí você tem aumento de preço, o que o consumidor faz? Ele troca de produto, ele sai da categoria. E aí você ainda tem outros concorrentes com tarifas melhores do que a do Brasil. Então, esta conjuntura, no geral, ela criou uma situação muito complicada para o suco de laranja brasileiro e que, claro, aos poucos a gente vai vencendo cada uma dessas dificuldades. Agora, é longe de ser uma situação fácil. A gente também olha para esse mercado que não só para o Brasil, mas também para o mercado americano, a gente precisa, né, ter toda a produção de laranja tem todos os devidos cuidados, né, principalmente por causa das pragas. Então, a gente tem todo um cuidado que precisa ser feito. Então, assim, a gente tem um custo de produção alto. Se a gente majora isso com a tarifa, a gente tem um valor mais alto ainda. E a gente importa o suco de laranja, que já é um produto que já é trabalhado na indústria, e também tem os subprodutos da laranja que também fazem parte desse esquema de exportação. Dentro dessa perspectiva, né, a gente olha, claro, tem esse impacto financeiro, a questão do mercado, que a gente acaba perdendo competitividade, mas ainda a gente consegue, diante disso, a gente ainda consegue se manter como um grande exportador de suco de laranja para os Estados Unidos. Não tenha dúvida, os Estados Unidos representa para a gente 42% do nosso market share. Então, ele é importantíssimo. Depois da Europa, que é 55%, a gente tem Estados Unidos como 42%. E esse é um dos pontos do nosso setor. Por quê? O consumo de suco de laranja ele está restrito a praticamente um conjunto de 40 países que tem uma renda per capita anual de cerca de $20 mil. Então, pelo menos de $20 mil. Então, o que acontece? Quando a economia estuda bastante isso, quando as pessoas começam a ter um aumento de renda, devagarzinho elas vão agregando produtos no seu consumo. Então, o primeiro passo é começar a comer uma proteína. Então, começa com ovo, sardinhas, produtos mais baratos. Aí, depois, vai para uma carne de ave, depois vai para uma carne de boi. Aí, em algum momento, entra o suco de laranja e aí esse hábito, essa alimentação vai se tornando hábito. Então, o nosso espaço de mercado, ele já é bastante limitado pela renda.
Então, quando a gente vê assim um mercado como os Estados Unidos e como a Europa, a gente tem que cuidar com muito carinho, porque você não tem uma disponibilidade de mercados aptos a consumir suco de laranja no mundo com o mesmo volume que esses mercados têm. Então, isso na época foi uma discussão que a gente teve bastante com o governo brasileiro, de levar esse tipo de informação, porque não basta você redirecionar uma exportação, seja de suco de laranja, seja de um óleo essencial para fazer perfume, uma essência, para fazer um aroma de produto qualquer de alimentação, você precisa de uma infraestrutura instalada. Então você precisa, por exemplo, no caso do suco, você precisa ter estrutura para receber esse suco, você precisa ter linhas de envase para dar vazão para esse suco naquele mercado, precisa ter contrato entre o engarrafador, que é o nosso cliente, e o varejo, e acima de tudo tem que combinar o jogo com um cidadão chamado consumidor, que precisa ter o hábito do consumo de suco de laranja e renda para comprar. Então, assim, ele é um mercado bastante complexo. É porque inclusive, a gente viu o preço do suco de laranja, inclusive no Brasil, aumentar nesse período, né? Aumentou demais. Vamos falar de números mais um pouquinho. Quando eu entrei nesse setor, já tem alguns anos que eu estou nele, mais de 10, historicamente, a gente pegando a Bolsa de Valores de Nova York como referência, bons preços de suco de laranja sempre foram considerados ali entre 2.500 e 2.700 mil dólares, né? Na safra passada, nós tivemos cotações que chegaram a 8 mil dólares. Assim, eu nem sabia que era possível esse tipo de cotação, mas é que o mercado trabalhando. Então, quer dizer, você teve ali uma restrição de oferta muito forte, você tinha demanda para comprar esse produto, e aí o que aconteceu é que este aumento de preço ele foi extremamente deletério para a demanda. E agora a gente está colhendo os frutos desse aumento de preço com um impacto grande na demanda. A gente estima, mais ou menos, um impacto de 25% a 30% na demanda. Então, essa é a altura do sarrafo que a gente vai ter que transpor a partir de agora para trazer de volta esse consumidor que saiu da categoria porque o preço estava muito alto. Agora, com maior oferta de fruta, maior disponibilidade de suco, a tendência é que ele volte, mas ele volta devagar. A gente teve, nesse período dos últimos 12 meses, queda no preço na Bolsa de Nova York? Muita queda. Faz 2 dias eu fiz essa conta, a gente teve uma queda de 67% no valor. É uma queda brutal. E aí eu estou comparando, e nem estou comparando o período de ápice da Bolsa, que foi setembro do ano passado. Eu já estou falando de novembro, em que, claro, você tinha cotações que eram elevadíssimas para o contexto histórico, mas já não era mais o preço máximo. Então, quando a gente compara 12 meses para agora, a gente tem mais ou menos aí quase 70% de queda em relação ao que se tinha no ano passado. E aqui vou lembrar uma coisa, mesmo a gente falando de um período que a gente está com estoques baixos, né, e é sabidamente estoques baixos, você sempre carrega um estoque de uma safra para outra. E a gente está falando de um estoque que ele foi feito com um preço de matéria-prima elevadíssimo e é um estoque que está sendo desfeito, está sendo vendido num período de baixa de preços. Então, isso tem, obviamente, um impacto grande na rentabilidade das empresas. Eu quero destrinchar mais um pouquinho dessas informações, desses números, mas a gente vai fazer uma pausa rapidinha, porque a gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o AgroMais Entrevista. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. Por aqui a gente continua o bate-papo com o Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus BR. Ibiapaba, eu queria saber o seguinte, como é que está a nossa atual safra de laranja? A gente está no final e a gente já consegue ver uma perspectiva para a próxima safra? Estamos caminhando para o final da safra. A safra deve terminar ali em meados de dezembro, janeiro, dependendo ali um pouco que sobrar de fruta para colheita. Ela não é uma safra grande, é uma safra média, com algumas questões climáticas que aconteceram no meio do caminho. Então, a gente teve ali um atraso no início da colheita por conta de um frio um pouco acima da média no final do outono, que
fez com que a maturação dos frutos ficasse um pouquinho mais tardia. Isso também afetou um pouco o início do processamento das frutas, mas, enfim, jogo jogado, né? Sem muita novidade. E agora, ao longo desse segundo semestre do ano, a gente viu alguns períodos de seca, enfim, condições climáticas bastante adversas, tanto que o Fundecitrus fez uma revisão para baixo da estimativa de safra. Agora, em dezembro, ele deve trazer mais uma atualização disso, uma sintonia fina do que aconteceu nesta safra, do ponto de vista de quantidade de volume a ser processado. A próxima safra, pelo que a gente tem notícia, ela tem se desenvolvido bem. Então, a gente teve uma boa florada, teve um bom pegamento, agora a gente começou a chover um pouquinho mais tarde do que de costume, mas, enfim, começou a chover. Mas, assim, é difícil a gente fazer qualquer tipo de... Nem vou me arriscar a fazer estimativa, porque, enfim, quem faz isso é o Fundecitrus com toda a ciência que isso merece. Mas até do ponto de vista de expectativa, agricultura é um negócio tão maluco, porque daqui até a safra começar, tem muita coisa que pode dar muito certo, mas muita coisa que pode dar muito errado, né? Então, assim, por enquanto o desenvolvimento está indo bem, mas, enfim, até agora isso não quer dizer muita coisa, porque, enfim, tem muito tempo pela frente. A gente consegue, pelo menos, vislumbrar aí que a gente está num período que a gente vai conseguir manter, pelo menos, o que a gente está fazendo hoje. Eu acredito que sim. Pelo menos a gente não tem uma perspectiva de uma safra ruim problemática, o que já é um bom ponto de partida. Agora, também uma safra muito grande nessas condições de demanda que a gente está hoje, também eu não sei se ela se seria muito vantajoso. Do ponto de vista de mercado, poderia até ser um problema até um pouco grave, vamos colocar assim. Então vamos torcer para São Pedro fazer o trabalho dele e que a gente tenha uma safra que não seja nem muito grande, nem muito pequena, mas acima de tudo com uma qualidade de frutos muito boa. Por isso a importância que a gente fala, e aí a gente deu toda a importância, e a gente novamente fala, né, da questão de olhar com cuidado para as mudanças climáticas, né, porque isso é de fato, a gente está vivendo isso. Antigamente a gente falava assim, porque no futuro a gente vai viver isso, a gente vai viver essa questão das mudanças climáticas. Nós já estamos vivendo, isso reflete na nossa produção agrícola, isso aí é fato, e a gente está conseguindo agora talvez materializar isso, né? Então é muito importante que a gente consiga ter todo esse cuidado na hora de, enfim, a gente precisa olhar para essas questões de sustentabilidade. O Brasil é super sustentável, a gente tem uma agricultura extremamente sustentável e isso é um modelo, né, de super sucesso para o mundo. Talvez eu costumo dizer, em alguns momentos eu coloco que às vezes tem países que eles não confessam, não, mas duvido que eles não têm inveja do Brasil, desse clima tropical e do quanto que a gente consegue produzir de alimento. Por isso que o nosso produto no exterior é tão querido. Tá aí o suco de laranja no café da manhã dos americanos, que é tão essencial, e só o fato de pensar nessa tarifa e de talvez esse preço lá nos Estados Unidos ter subido tanto do suco de laranja já causou todo um alvoroço e talvez a própria economia americana ter pensado, opa, realmente a gente precisa repensar nisso aqui, porque não é só uma questão, vamos, sei lá, punir, ou eu quero deixar o meu mercado aqui protegido sobre isso. Não é só sobre essa questão, é sobre aquilo que a gente consegue produzir. Que a gente consegue. Talvez eles não tão como a gente consegue. Não tenha dúvida. E olha, te falo mais uma coisa, Bruno, se alguém tiver dúvidas em relação aos efeitos da mudança climática, eu convido para dar uma volta ali no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, onde está o grosso da produção de laranja, porque o que produtores, pomares industriais, têm atravessado nos últimos anos é absolutamente... sem nenhum tipo de referência passada. Assim, a intensidade das secas, a disponibilidade de água nos aquíferos, a dificuldade para você lidar com esse clima, ele só tem aumentado. E o que acho que deixa a gente preocupado é que não tem perspectiva de melhora em relação a isso. Claro que a gente sabe que as questões de clima, elas são medidas ao longo de períodos longos de tempo. Mas eu posso falar assim, afirmar com bastante certeza que, pelo menos entre os últimos 5 e 10 anos, a incidência de climas atípicos para a produção de laranja, ela tem sido bastante elevada. Então, acho que isso é um ponto de atenção, sem sombra de dúvida, está corretíssimo. A gente tem que olhar para a sustentabilidade, para todos os fatores que possam mitigar
esse tipo de efeito na produção de laranja e, no final das contas, garantir que a gente possa continuar exportando, produzindo esse produto tão nobre, que é o suco de laranja, um alimento tão rico, e continue exportando aí para os nossos parceiros que definitivamente não têm condições, às vezes, nem geográficas de produzir laranja como o Brasil produz, que dirá mais num clima maluco que nem a gente tem hoje em dia. A gente tem que lembrar, muitas das vezes, que a gente está aqui falando sobre produção, sustentabilidade, mas a gente tem que cuidar do nosso solo, a gente tem que cuidar do nosso clima, do nosso meio ambiente, para a gente poder ter aquela laranja docinha lá na hora de foi lá no mercado, comprou aquela descasca, aquela. Quem não gosta de comer uma laranja geladinha, docinha, aquele suquinho de laranja, o famoso bolinho de laranja da vovó, quem não, todo mundo gosta. Então a gente precisa olhar sim para essa questão da sustentabilidade com cuidado, com interesse na temática, porque senão é aquela coisa, o suco de laranja lá na gôndola do supermercado, ele não nasce ali, né? Eu tenho um amigo que fala que tem geração que não entende que, por exemplo, né, o frango congelado lá no mercado, ele não nasce ali, né? É um animal vivo que precisa de cuidados, é a mesma coisa a laranja. Imagina o tempo que leva para poder produzir uma laranja, para a gente poder chegar lá no mercado, pega aquela laranjinha, descasca, come docinha, é o bolinho de laranja da vovó. Enfim, a gente precisa olhar para o futuro. Se a gente gostou tanto de consumir, as próximas gerações também precisam de ter esse sabor doce, de experimentar tudo isso e encontrar esse clima. E a gente tem isso aqui, um clima tropical, a gente tem ciência para poder encontrar saídas para isso. A gente olha tanta coisa da Embrapa que a gente tem aí de solo, de clima, e que a gente aplica no nosso território e está dando um resultado. Olha o quanto que a gente consegue, o que a gente já avançou, por exemplo, na questão do greening no Brasil, né? Que outros países talvez não consigam com tanta eficiência. E olha o que a gente consegue exportar tecnologia para isso. Então a gente precisa olhar para isso com esse cuidado, né? A gente acabou de vir uma cópia aí, então assim, esse olhar precisa ser muito cauteloso e cuidadoso com a terra, porque a gente está aqui e a gente quer consumir. Ela está aí para poder nos fornecer alimento. Não tenha dúvida, eu vou trazer alguns números aqui para essa boa receita de suco de laranja que a gente está falando, em termos de sustentabilidade. O setor fez um trabalho junto com a Embrapa, monitoramento, e a gente mapeou a retenção de carbono, mapeou quanto que a gente tem de fauna e quanto que a gente tem de flora no setor, e os números estão absolutamente incríveis. Então, quando a gente fala de carbono fixado pela citricultura, a gente está falando de algo proporcional a 8 anos de emissões de uma cidade do tamanho da cidade de São Paulo. É isso o que a citricultura ela fixa de carbono. Nós temos mais de 150 mil hectares de mata nativa que estão vinculadas aos pomares de citros, ou seja, uma mata que ela é preservada graças à existência dos pomares de citros, inclusive com produção de mel. O que significa que o manejo ele é bem feito por conta dos polinizadores. E também fizemos um estudo para identificar qual que é a quantidade de animais que habita essa parte, né, de florestas vinculadas ali às fazendas, e são mais de 300 espécies de animais que estão habitando essas áreas de florestas, que estão nas fazendas, que são preservadas pelo produtor. Então, sob todos os ângulos, a gente consegue ver essa impressão digital da sustentabilidade no DNA da produção de suco de laranja. Então, quando um americano, um europeu, principalmente o europeu, que é muito preocupado com esses assuntos, ele compra um suco de laranja, ele não está só comprando suco de laranja, ele está comprando preservação de matas, de fauna, está comprando fixação de carbono, tem uma série de atributos. Inclusive, esses foram dados que eu levei recentemente para o negociador da União Europeia, que esteve aqui no Brasil, no âmbito do fechamento do acordo, que, se tudo der certo, deve ser finalizado até 20 de dezembro. E a gente espera que dados como esses sensibilizem a União Europeia e a gente vira essa página de uma vez por todas, porque sustentabilidade a gente tem, produto a gente tem, e temos números feitos com entidades públicas, como é o caso da Embrapa, com metodologias internacionais para a gente mostrar quão sustentável essa produção do Brasil e qual que é o serviço que a gente está prestando para a humanidade
em decorrência disso, porque essa preservação ela é boa para o setor, mas ela é boa também para o planeta. E a gente lembra que não é só o suco de laranja em si que a gente exporta, né? Não, a gente tem outros subprodutos também. Nós temos ali óleos essenciais, e o que são os óleos essenciais, né? Você falou agora, o bolinho da vovó, né? Às vezes quando você compra um bolo no supermercado e abre o pacote e tem aquele cheiro de bolo de laranja, né? O que é aquilo? Aquilo é o óleo essencial de laranja, né? É o aroma. Quando você vai comprar um presente, um perfume para você, e aí o vendedor fala, olha, eu tenho este perfume com notas cítricas, né? O que são as notas cítricas? É o óleo essencial que se tornou essência de perfume. Nós temos resinas que são enviadas, que são vendidas para a indústria química, enfim, uma série de produtos, e até o próprio gominho da laranja, né, que ele é vendido em separado e que isso pode ser adicionado depois, que é a célula cítrica, que agora ficou de fora dos 40%, felizmente, e está na tarifa dos 10%, que a gente espera que em algum momento também ela caia. Então nós temos outros produtos, né, subprodutos, mais ou menos uns 25% a 30% do faturamento total do setor e que ajuda, obviamente, a trazer renda para toda a cadeia, para todo o setor. O que vocês esperam para 2026? Olha, esperar do ponto de vista de esperança, né, da raiz da palavra, eu espero não tomar susto, que nem eu tomei esse ano com tarifaços, essas coisas. Espero que seja, do ponto de vista regulatório, um ano um pouco mais tranquilo nesse sentido. Do ponto de vista de perspectiva, a gente tem que acompanhar o que vai acontecer com o mercado internacional nessa questão de preços, né? Como a gente comentou, a gente teve uma queda muito grande, de quase 70% no preço, nas cotações internacionais do suco de laranja de um ano para cá. Em algum momento isso deve chegar no consumidor e aí a gente espera que a demanda ela comece a dar sinais de reação, porque é algo que preocupa, né? Hoje a gente tem uma safra que ela está estruturada, um parque citrícola que ela está estruturada com um determinado tamanho de demanda, mas se a gente tiver essa demanda muito abaixo do que a gente tem de parque citrícola estruturado, isso pode ser ruim para o mercado também. Então, vamos torcer aqui para que as coisas se acomodem e que o consumidor europeu, principalmente, volte a beber mais suco de laranja. Muito bem. Quero te agradecer mais uma vez pela participação e pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado e até a próxima. Imagina, um super prazer estar aqui com vocês. Bom, o AgroMais Entrevistas de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do AgroMais Entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!